dia hoje muito especial do podcast do programa Tempo ao Tempo, recebendo uma das pessoas que transformou verdadeiramente Ribeirão Preto e região na questão do mercado do entretenimento, dos grandes shows, dos grandes artistas e, acima de tudo, levando qualidade e alegria para um povo que precisa tanto de alegria, de se divertir e de entretenimento. Tenho o prazer de receber ao seu Rondinone, do Viva la Vida Shows e Entretenimento, que realiza os melhores shows da nossa região. Ao seu, primeiro é um prazer recebê-lo para contar, inteiro é impossível, mas contar um pouquinho da sua história e para que você possa dividir isso com as pessoas, né? Porque todo mundo tenta achar o Alceu, mas o Alceu está sempre na correria, nos bastidores, fomentando negócios para Ribeirão Preto, para a região, porque a gente sabe que não é só fazer um show, né? Porque isso acaba abastecendo hotéis, abastecendo restaurantes, que isso vocês proporcionam com cada realização. Um pouquinho do que significa o Viva la Vida para você. Paulo, é um prazer, é um privilégio estar aqui fazendo a abertura desse calendário que eu tenho certeza que ele é vasto e longínquo, né? Vamos falar assim. Vai ser extenso porque você é uma pessoa que sabe conduzir um bate-papo bacana com as pessoas e eu me sinto um privilegiado, como eu falei agora, em estar abrindo esse podcast aqui do Tempo a Tempo. A vida dá umas viradas na gente, sem dúvida, que nem com uma bola de cristal, ou nem se eu fosse filho da mãe de ginástica, eu conseguiria prever aonde a gente chegou, não é em termos de status, de realização, não. Onde chegou nessa escalonada aí, nessa escalada de shows, né, de eventos temáticos, festivais, e aí vai. É o que você falou, é uma vida louca, é dentro de avião, é na estrada, por muitas vezes dormindo com outras pessoas no volante, mas com um propósito muito certo. Saber que você está modificando a vida das pessoas, você está fazendo parte, você está transformando aquele momento nela num equilíbrio, né? Que o dia a dia hoje das pessoas, a gente não precisa entrar em detalhes, é estressante, seja qualquer que seja a profissão, e você está ali à frente, fazendo a entrega da melhor forma possível, do show, do artista, das bebidas, das comidas, da comodidade em geral, para o público, é muito gratificante, né? E saber que aquela pessoa que tem um problema em casa, com doença, com problema com mãe, com pai, com filho, está ali rindo, está ali se divertindo. Com certeza. Então isso é que me dá aquela turbinada mesmo para ficar acordado 2, 3 noites, como é um festival, como é um rodeio. E na preparação, às vezes a gente faz os shows numa cidade na sexta e com a mesma estrutura faz no sábado em outro local. É uma parafernália de preocupações, né? De som, estrutura de decoração, bebidas, alvarás, funcionários, né? E eu sou da época que eu sigo muito o conselho do meu pai. Todo mundo me associa ao meu pai, né? O Alceu Rondinone, Vicente Rondinone, né? Porque foi presidente do Regatas por mais de 30 anos. E meu pai falava assim, você tem que primar pelos detalhes, tá? Porque tem gente que vai no show que às vezes você vende um camarote, uma mesa, tudo, que às vezes ele se encanta no anúncio, mas chega lá não é o que ele esperava. E já aconteceu muitas vezes, né? Aconteceu isso comigo. Em muitos locais que a gente vai, às vezes não oferece aquela estrutura de comodidade que a gente fala em camarote. Quem nunca foi num show acha que vai chegar lá, tem um sofá, tapete, espuma para sentar, né? Almofada. E não é mesmo assim. Aconteceu isso
me lembro bem, com um show aqui daquela banda internacional, Kool and the Gang, que eu estava com o Marcos Milani junto, e veio uma senhora no meio da noite e falou assim, o senhor é dono aqui? Eu falei, sou organizador, sim, um dos organizadores, empresários que trouxe a banda para cá. A banda é muito conhecida, né? Sucesso como Celebration, né? Todos lá de trompete, é um espetáculo. Não é um show, é um espetáculo. É um espetáculo. E ela falou assim, como é que o senhor vende com essa nomenclatura camarote, né? Se os banheiros eu tenho que me deslocar para ir ali, minha sobrinha que está ali no outro camarote, ela foi no outro setor, ela foi no banheiro químico, veio reclamar. Então são coisas que assim a gente tenta aprimorar, tenta dar comodidade, tanto sanitária como em termos de culinária, bebida, tenta proporcionar, mas às vezes é difícil encontrar um centro de eventos que responda aos nossos sonhos, né, às nossas ambições. Isso não é só aqui, não. É Ribeirão, é Brasil todo. A gente fez show para todo. Faço show em 3 estados. Minas Gerais, faço em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, 19 cidades. E tem casas, de fato, muito boas. Mas tem casas que ainda deixam a desejar. Mas o mais importante é que a gente sabe que você prima por tentar fazer o melhor. Exato. Porque agradar todo mundo é impossível em qualquer situação. É impossível. E esse público que viveu os anos dourados, né, dificilmente hoje sai de casa, né? E o povo fala, só sai de casa com você, né? Por exemplo, eu sou lá no escritório do Roupa Nova, um dos que mais realizou shows no Brasil todo, né? Esses dias, modo de falar, questão de 2 anos atrás, falei, precisa tirar a foto ali da parede e pôr a minha, que eu já passei de mais de 40 shows, né? Todo mundo riu lá e tal. Então, esse público mais velho, dos anos 80, 90, eu sei melhor do que ninguém trazer uma comodidade, trazer um estacionamento seguro, conforto, alimentação, tudo mais. E aí eu tenho essa facilidade com ele. Mas hoje o mercado de show business mudou muito, né? Porque a geração minha para cima hoje dificilmente sai de casa. Então vem a geração do trap, vem a geração do pagode, vem a geração do piseiro, que já existia, ou a rocha, né? Vamos falar assim, do Nordeste, mas criou uma força muito grande agora, em razão da comunidade ser muito forte aqui em Ribeirão e região nordestina. É um outro mercado que eu fiz. O rock, eu nasci com rock, você nasceu com rock, porque você fala assim, com tudo isso, o rock não tem vida curta agora pela frente. Eu tive a experiência de morar no exterior, né? Morei na Europa, joguei bola lá na época, em 86, 87, e um dia eu encontrei um inglês que ele comentou isso comigo lá no pub. Ele falava assim, olha, põe uma coisa na sua cabeça, o rock, ele é universal, ele nunca vai morrer, nunca vai deixar que vai deixar de gostar do rock. E quando eu vejo nesses shows de rock, como eu fiz agora, o Dire Straits, uma questão de 1 ano e meio, 2 anos atrás, que deu 10 mil pessoas lá no Botafogo, eu vi o tiozão que a gente fala, né, o Alceu, com o filho dele de 14, 15 anos, com a blusa de rock e tal. Aquilo lá é um prazer para mim, né? Que vai muito de encontro ao que eu escutei dessa pessoa na época, né? Que o rock, ele é imortal, porque ele é universal. Então, você vai me falar assim, mas é uma decepção esse mercado hoje de show business, trap, rap, funk e tal? Eu faço tudo, não vou negar. Eu acho que esse direito de alegria, de entretenimento, de fazer bem para a pessoa, não tem distinção, né? Mas eu que te acompanho há muitos anos, você teve uma evolução que não dá para nem colocar degrau nisso, porque a sua praia sempre foi o rock,
mas de alguns anos para cá, Lulu, sim, Paralamas, mas você diversificou muito mais. Hoje você vai desde o trap ao sertanejo, ao pagode, ao rock, entendeu? Você entrou dentro do mercado com muita força. Porque a gente sabe que, aos olhos dos outros, né, Alceu, eles acham que é só glamour. Ninguém imagina o que é pilotar um show quando você... Eu não vi muito filho meu crescer por causa de estrada. Quando você abre o olho, já tem ali de despesa 300, 400 mil reais. Não é fácil. Não é fácil. E tem hora que você fica sem dormir, né? Que tem planilhas aí que vão nas nuvens, né? Não precisa entrar em cifrão aí. Ô Paulo, é assim, meu pai era um italiano muito pé no chão, mas também ele me deixou um legado, um ditado que falava assim para mim: filho, põe na tua cabeça, nada resiste ao trabalho, seja com chuva, com neve, com guerra, com o que quer que seja, nada resiste ao trabalho. Eu guardo isso comigo. Eu sou uma pessoa que, se eu tiver em dificuldade, ao invés de às 6 horas da manhã, eu levanto às 4h30. Porque isso foi também um legado do meu pai. Ele falou: você está em problema? O fulano de tal tem dinheiro. Ele está indo 9 horas para o escritório, 10 horas. Acorda às 4, sai na frente dele, liga na frente dele, tenta provocar negócio, né? E eu guardo muito isso comigo. Mas hoje, atualmente, no show business, que eu reinava no rock, né? Você lembra que eu fazia Lulu Santos? Hoje fazia no outro final de semana... Estrelas do Rock, um monte de coisa. Estrelas do Rock, Capitão Inicial, todos amigos meus, Roupa Nova, Lulu Santos, Paralamas. Eu fiz turnês do Paralamas, né? Eu tomava café com o Herbert na sexta-feira de manhã, que era o show da noite numa determinada cidade, e depois, no domingo cedo, depois que passava o show de sábado, e depois no domingo, a hora que acabava o show de sábado. Eu costumo falar assim, saudade do rock, eu acho que é uma época, quem está me escutando, que tem essa faixa etária minha de 65 para cá, eu acho que é uma época assim, insubstituível, vai ser difícil, os anos dourados, Sim. né? O glamour do rock, do Woodstock, que seja, dos grandes festivais de rock, as bandas que passaram, né? As músicas, né? Com conteúdo, o encontro da melodia com o conteúdo, músicas que vestiam a nossa carapuça. Você pega, por exemplo, os Paralamas, ele tinha a música que nós vivemos os altos e baixos, que era Lanterna dos Afogados, né? A música traduzia aquilo. Quem não viveu uma depressão profunda, quem não foi lá em cima e foi lá embaixo, né? Você pega Lulu Santos, né? Geração Coca-Cola, né? São músicas que mostravam a nossa vida, né? Você pega a tradução das músicas do Renato Russo, puxa vida, linha, vírgula por vírgula, a vida do nordestino que Mas eu posso te falar uma coisa que me marcou de quem não gosta de injustiça, de quem não gosta de algumas coisas que às vezes o mercado faz. Vou falar para vocês, durante muitos anos, não foram poucos anos não, todas as vezes que vinha um dos principais shows para Ribeirão Preto, esse show era o Roupa Nova. Sim. E era o Alceu que pilotava esse show para o Roupa Nova. O que acontecia? Em espaços diversos, 6, 7, 8 mil pessoas se espremendo para entrar em um show desse. O que aconteceu? A concorrência não aceitava, não descia isso goela abaixo, porque era assim. E por quê? Porque na hora que ia buscar o show, nós fazemos com o Alceu do Viva la Vida. Alceu, quanta coisa você teve que superar para manter isso, porque era assim, você virou vidraça, as pessoas ficavam extremamente incomodadas. Exato. Eu lembro, patrocínio da 51 Ice, coisas fantásticas que você
colocava dentro do evento. Turnês que eu fazia. Turnês né? que você fazia. O Paralamas, eu conhecia, eu e o Herbert, assim, nos conhecemos na intimidade, né? Entre aspas, né? Café da manhã, o que ele gostava, eu não tomo leite, eu só tomo isso, sabe? Umas coisas assim, que eu tô exemplificando assim. Lulu Santos, o Capital, o Dinho, que era um cara incansável, e até hoje né? Pela idade dele, certo? Mas então, essa você intimidade, foi muito longe, você foi muito longe. Eu fui em show seu para entrevistar em Jundiaí. Jundiaí, exatamente. Araçatuba, foram várias cidades que hoje eu tinha muita coisa, eu nem lembro. E eu, só para sintetizar isso, ô Paulo, você tem que acompanhar a moda, você tem que acompanhar o momento, a evolução ou a regressão, sei lá. Hoje eu não vivo de glamour. Eu tenho uma família, tenho netos, tenho negócio, tenho funcionários de monte, né? Um quadro de funcionário constante, rotativo. Tem noites que eu emprego 300 pessoas num show médio para alto, mas tem festivais que eu perco a conta lá, passa de 500, 600, no caso do Encontro das Tribos, que são 21 bandas, né, de vários segmentos musicais, trap, rap, rock, e aí vai. Mas eu não falo, né, que é 21 bandas, né, o seu, são 21 shows, grandes, né? Nomes grandes que nomes, você coloca no Encontro das Tribos. Aí você fala o seu, mas a tua formação, não sei o quê. Para mim, eu vou voltar a repetir o que eu falei agora há 5 minutos atrás. Eu gosto de ver as pessoas realizadas, porque tem muita gente, Paulo, que você olha lá, principalmente agora no forró, que é Pablo, que é Toque 10, que é Unha Pintada, que a comunidade nordestina é muito grande. Poxa, é uma realização pessoal para mim. Que a gente sabe que é um povo sofrido, desceu o Brasil ladeira abaixo para tentar uma vida, sabe? Depois trouxe as famílias mais tarde, são heróis, né? Eu vou te dar um exemplo, antes de sintetizar isso. Num show do Amado Batista que eu fiz na Fazendinha, acho que foi o segundo, os 3 lotaram. Deu sold out, que a gente fala, esgotamento de ingresso. Um absurdo, o carisma que esse artista tem com o público. Tinha um senhor de 60 anos, os traços bem nordestinos, né? bem sofridos, vamos falar assim. Ele chorava, ele agachou no chão, na frente do palco, ele esmurrava, né? Aí um segurança falou assim, posso tirar? Eu falei, não tira não mexe não, né? Porque ele achou que o segurança já viu de outra forma, de uma outra né? forma. A gente que entende o mercado, sabe o que aquela música pode estar representando para ele. E eu fui lá e falei assim, eu posso ajudar o senhor? Alguém ofendeu o senhor? Estou vendo o senhor bravo, esmurrou a mesa, jogou. Aí eu coloquei ele sentado na cadeira, e ele falou assim, o senhor me desculpa, tal. Eu falei, não, seja bem-vindo, se eu quer tomar uma cervejinha, uma água, aí, né? Toma aqui, eu chamo o garçom. Ele falou, não, senhor, essa música me remete muito ao passado, ao sofrimento, que a gente morava no Agreste, com a nossa mãezinha. Nós éramos em 11 filhos, né? Não tinha roupa, não tinha prato suficiente, muito menos comida. E a minha mãe revezava os irmãos para comer, né? É uma música, um sucesso de início de carreira do Amado Batista. E isso aí, senhor me desculpa, me emocionei demais, parece que eu viajei no tempo, mas eu lembro minha mãezinha passando a roupa, os meus irmãozinhos naquela expectativa de chegar a vez dele para comer, né? E os mais velhos abriam mão, às vezes, de comer mais para deixar para os menores. E, quer dizer, são histórias que comovem a gente, né? Saber que aquele momento levou ele para uma emoção surreal, né? E a gente vê muito isso com pessoas de graduação, são profissionais liberais, médicos, etc., esposas que se emocionam na época,
né? Mas hoje isso tudo mudou. Hoje a gente vê a nossa geração um pouco mais quieta, as músicas realmente de boa qualidade, que iam ao nosso encontro, a nossa juventude, a nossa ascensão, nossa faculdade, mudou muito. Seja o pagode, seja o trap, o rap, né? Então, hoje, para eu me adaptar ao mercado, mas você faz isso hipocritamente, demagogicamente? Não. O que eu faço é saber que eu estou fazendo um funkeiro feliz, desde que ele não extrapole ali na minha frente, porque eu ordeno a ordem ali dentro também. Assim é para o sertanejo, para o rock, se tiver alguém se drogando, que isso é da noite, a gente não tem como controlar, certo? Por maior que seja, você faça uma segurança, vistoria, né? Uma revista, né? Não vistoria, revista. Então, quem está na noite, como eu, tem que fazer um raio-x segunda a segunda. Você me acompanha, eu não paro, dificilmente eu sento, porque eu primo pela segurança de quem está ali dentro, eu primo pela organização, pela bebida boa, gelada, né? Seja no... E principalmente não deixar gerar nenhum tipo de confusão, certo? Então, esse é meu prazer, saber que eu estou levando alegria para aquele público jovem, ou funkeiro, ou de rock, ou de samba, de pagode, ou de arrocha, seja lá o que for. Então, só sintetizando, meus filhos dão uma risada e falam, pai, você vai buscar cada exemplo, hein? É digno de riso, né? Eu costumo falar que eu tenho uma padaria. Tem pão com glúten, pão com ervas, pão alemão, pão de forma, tal, que eu subdivido isso como as bandas, né? Tem banda assim? Tem assim, tem assim. Quer dizer, senão meu negócio hoje não sobreviveria. Né? Porque eu gosto de rock. Se eu for falar só rock hoje, com certeza o tiozão lá, tio, a vibe é outra hoje, é o que você mais escuta. Meu filho fala isso pra mim. Pai, hoje a vibe é outra, pai. Parece que você se perdeu no tempo. Eu falei, não, vocês que... Eu vou de encontro deles, né? A gente organiza o encontro das tribos, o encontro, como você estava falando aí, 21 segmentos musicais de grandes nomes, é Seu Jorge, é Racionais, é o Skank, que nós fizemos a despedida dele no último encontro das tribos, é o Jonga, é o Felipe Rett, é o Ventania, que é da época nossa, sim, né? Da época nossa, que o Ventania não tinha nem barba, né? Você vê que eu não tão velho, né? E eu falo, pai, a vibe é outra. Tudo bem, Lucas, mas eu preciso sustentar esse meu negócio da forma que eu acho certo. O meu foco é promover bem-estar, alegria, né? Agora, se é trap, se é rap, se é isso, se eu sair fora dessa vibe, como você está falando, é outro papo. Aí eu deixo na tua mão, vai, você que entende mais isso, né? Bom, um detalhe para você que está nos assistindo. Ele falou da emoção de uma pessoa em um show e que, na verdade, isso é oportunizar para essas pessoas um momento que elas possam sentir a alegria daquilo que elas ou viveram ou querem viver naquele momento. Mas agora, no podcast Tempo ao Tempo, quem vai dar ordem sou eu. Alceu, eu quero que você olhe para essa câmera aqui. Que você olhe para essa câmera. Você não vai fazer eu cantar, né? Não, porque eu ainda presto os meus ouvidos, né? Mas eu quero que você olhe para essa câmera. Esqueça do apresentador aqui. Tudo isso é muito lindo, tudo isso é muito maravilhoso, mas existe algo que é muito maior, mas muito maior mesmo, atrás dessa história e atrás de tudo que você viveu e tudo que você vive hoje. Então, olhando para aquela câmera, eu gostaria que você mandasse um recado para as eternas pessoas mais especiais da sua vida, que são seus amigos, são seus parceiros, são o seu braço direito e esquerdo, são o seu verdadeiro amor, que estão junto com você, que são seus filhos. Então eu gostaria que você mandasse um recado para eles, de tudo isso
que você tem dentro de você todos os dias em prol deles, que é o maior amor da sua vida, por tudo que você já viveu e por tudo que eles são para você no dia de hoje. Olha, Paulo, tenho medo de me emocionar se eu estender muito o assunto, né? Todo mundo sabe da história minha com os filhos. Eu perdi o primeiro filho, já foi uma lição de vida ali muito grande. Aí o segundo, o terceiro, morei 12 anos em hospitais, né? Tiveram leucemia, foi um caso extraordinário na literatura médica, né? Difícil você ver duas pessoas. E ao mesmo tempo trabalhando, com dificuldade, dormindo em hospitais. E o caçula, eu não consegui dar a atenção que ele merecia em função do tratamento dos outros dois. Ele foi por iniciativa própria, ele foi para a academia da Polícia Militar aqui em Franca, na formação, e hoje é um excelente profissional e é um dos comandantes lá da Zona Leste em São Paulo, e a ascensão dele é assim, digna de aplauso. Sozinho, foi omisso ao seu? Não. A gente tinha outras prioridades. Dedicar a vida dos que estavam enfermos e, ao mesmo tempo, vigiar, tentar dar uma mão na medida do possível. Primeiro, em termos de agradecimento, eu agradeço a Deus por ter me dado tanta energia para ficar sem dormir, viver em hospitais de madrugada, correr atrás de shows, pegar avião, pegar transporte aqui e ali e dar conta de tudo e ainda ter que rir à noite pro cliente, pro público, né? Porque ninguém quer saber da tua história, essa é a verdade. Eu também não queria viver de vitimismo, de coitadismo, de nada. Eu queria cumprir. Sabia que a estrada era comprida, era extensa, era dolorida, mas a dor te derruba também, as cenas te derrubam, mas eu nunca joguei a toalha. Perdi, como diz o ditado, várias batalhas, mas ganhei a guerra. Eu ganhei uma guerra e não foi fácil não passar o que eu passei. Com certeza. Né? E o meu grande professor disso, sem dúvida nenhuma, foi aos conselhos do meu pai, que me faz muita falta hoje, porque o meu pai falava assim para mim, a vida se resume no seguinte: não importa o tamanho da queda, o que importa mesmo é como você vai se levantar dela. Isso ficou gravado na minha cabeça, porque a vida para todos nós, os colegas aqui que estão nos ouvindo aqui, não é diferente. A gente tem queda, levanta, tem hora que você fala, não vou sair dessa, você abaixa a cabeça, levanta cedo, toma um banho, põe aquele pretinho para dentro, aquele cafezinho, e fala, hoje eu entro com o chifre até na parede de concreto, aí eu derrubo, né? Então, esse ditado do meu pai também foi muito importante. Já caí muito, já levantei, já gritei gol, já fui vitorioso, mas quem vê eu na mídia pensa que tudo é lindo, é só alegria. Esse cara deve ter uma vida promíscua. Uma hora ele está aqui, uma hora ele abraça uma cliente, vê uma mulher bonita e não sei o quê. Você precisa lidar com isso. Eu tenho família, sou casado com uma esposa maravilhosa, mãe do meu filho agora, o Lorenzo, que tem 14 anos, que dá muito trabalho, dá mais trabalho que um bebê, né? Porque chego do show 6 horas da manhã, 7 horas tem que levar ele no campeonato. Antes era futebol, agora é beach tênis, que é a moda, né? E eu vou lá, em como ou não, tô lá, firmão, né? Não sei onde vai dar nisso, né? Agora, isso aí eu dedico muito a meu pai. Mas reconheço muito, Paulo, que a mulher que eu tenho foi essencial, né, nessa trajetória. E, acima de tudo, a companhia desses meus filhos, que eu tirei das trevas e hoje, literalmente, administro o pai, né? Pai, cuidado ali, pai. Pai, você está gastando aqui. Pai, não sei o quê. Tira o pé, pai.
e não sei o quê, sabe? Aqueles conselhos de pai para filho, vem de filho para pai, né? E então é uma história muito comprida que se eu ficar aqui te contando detalhes, a gente vai estender aí 6 meses. Bom, isso eu já Mas tinha essa certeza. casca é assim, Paulo. Se você me perguntasse se você queria passar por isso, eu não queria, não. Ninguém quer passar por isso. Com certeza não. Hoje a gente quer o material, quer festa, quer alegria, quer viajar, né? Mas era uma lição que Deus colocou para mim para falar assim, ó, se você superar isso, dificilmente você vai encontrar obstáculos. Já tive vários depois disso, perdi um netinho faz 2 anos, que foi a maior dor que eu senti na minha vida, sem igual. Mas superei, né? Assim, se você, isso aí vai te ajudando a romper obstáculos profissionais, sentimentais, seja lá o que for. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que hoje eu me acho capaz de tudo. Pô, o que eu passei na vida profissional, que eu já tive insucessos mesmo de achar que eu não ia levantar. Por que você acha que você está aqui hoje? Entendeu? Você acha que eu trouxe você? Eu devo... Bom, você não é loira, não tem olho azul. Tá faltando cabelo. Entendeu? Disso aí a gente é parceiro. Mas eu trouxe você até aqui por um simples detalhe. É a admiração pelo homem, cara. Obrigado. Pelo Você é uma homem. pessoa que publicamente eu falo a todos, né? Eu devo muito ao Paulo PK, porque o Paulo PK começou a me prestigiar nas festas em fundinho de quintal, ou em casas noturnas, em festivais hoje, em boates, em flashbacks, né? Agora, é o que eu estava te falando. Você passou por muita coisa em casa, com teus pais, na família, com filhos, as adversidades todas, mas isso me ajudou muito a abrir, não é nem caminhos, é rodovias, de mão dupla. Porque hoje, se você chegar para mim e falar assim, ó, é o seu, um exemplo esdrúxulo para até onde vai a tua coragem, até... Oh, o Mike Tyson tá aí com 38 e disse que vai te pegar aí na saída. Peraí, Paulo, eu vou lá resolver, daqui a pouco eu volto. Não sei se você tá me entendendo. Com certeza. Aquelas pequenas barreiras que você olhava assim e falava assim, ai, pelo amor de Deus, isso aí, sabe? Não existe para mim. Eu abaixo, eu tenho uma meta, eu vou em cima. Para você ter uma ideia de como que eu me coloquei, que eu emergi mesmo no show business. Eu estava no escritório do Lulu Santos, no Rio de Janeiro, estava eu e meu filho, o Lucas, que eu costumo falar que é meu guru, né? O Lucas fala, pai, você vai aqui, você vai dar uma trombada danada, ó, isso aqui, esse mar não tá para peixe, aquelas coisas, né? E o Lulu Santos era um dos artistas de maior apelo até então, né? Nessa época. E eu sabia que eu ia ser muito bem sucedido se eu pegasse uma turnê dele ou mostrasse meu trabalho para ele, que isso aí anda muito no show, nos escritórios, né? Olha, eu fui lá, trabalhei com o Alceu, impecável. Eu fui lá na Fazendinha, ou eu fui lá em Sorocaba, em Araçatuba, Presidente Prudente, Dracena, Jundiaí, cidades que eu fiz os shows com ele a turnê, não tenho o que falar o Alceu. Então isso vai te abrindo novas portas. E o primeiro de tudo para adquirir isso, conseguir isso, foi no escritório do Lulu Santos. Eu estava louco, peguei o avião, financiei a passagem, que eu estava numa dificuldade muito grande, né? Até no nome de uma tia. Para você ter uma ideia, o nome de uma tia, para você ver que às vezes a coisa não vem fácil para você, né? O empresário lá, eu também tinha que contar alguma mentirinha, porque senão ia me tocar com a vassoura de lá, né? Concorda? Ele falou, senhor, então vamos fazer o seguinte, me traz 250 mil em dinheiro na outra quinta-feira, isso era uma terça, e na outra quinta-feira, falou assim, que eu te dou a praça de Ribeirão Preto e te dou as outras 8, 10 cidades que você quer. Vamos dar o start? Vamos, tal.
Falei, perfeito. Renato, chamava ele. O empresário do Lulu. Que até então era a bola da vez na época. Ah, tchau, assina aqui, assinei aqui, que eu ia trazer em dinheiro ou em espécie. Entrei no elevador para descer, meu filho Lucas comigo, que começou, que veio depois, que eu já estava trabalhando com isso. Ele falou, pai, você é louco. Pai, você é um louco. Você é um cara assim, sabe, não tenho palavras para te falar. Como é que você vai trazer 250 mil aqui quinta-feira? Eu falei para ele. É outro problema. O problema foi vender uma imagem com, né? Grandão? De credibilidade, falar a linguagem deles, né? Agora nós vamos para a segunda etapa. Primeiro vamos ver se o avião vai chegar em Ribeirão, né? E pagar a tia que nós financiamos essa viagem. Depois nós vamos... Eu recorri para amigos, lembro até hoje, eu não preciso dar nome aqui, são figuras aí conhecidíssimas aí. Falei, você me dá 30, você me dá 50 e eu vou fazer umas coisas escondidas aqui. Mas é dia, noite, madrugada, sábado, domingo. Vou vender mesas, que era até então um público que da época dos anos 80, né, ou 90. E eu fui no João, eu fui no Pedro, eu fui no advogado, eu fui não sei o quê. João, essa mesa é tua cara, ó, na frente do palco, tua mulher é fã, nós vamos levar lá no camarim, etc e tal. Né? Um pouquinho de mentirinha para angariar lá, para cumprir a palavra. E eu prometendo para tio, que tinha aposentadoria, para fulano, para tio, terça-feira tá aí, eu vou lançar as vendas, já pego o dinheiro, já dou na mão do senhor aí, que é um jurinho, eu pago, o amigo e tal. E fui muito feliz. É um show que me deu uma rentabilidade, um lucro fabuloso, que era a bola da vez. Vamos falar hoje aí a bola da vez, vai, um Roupa Nova, um Roberto Carlos, né? Apesar dele estar aí querendo dar sinal de fim de carreira, mas tô te dizendo, era a maior expressão no show business. Patamar, né? Como hoje o Henrique Juliano, Jorge Mateus, que meu filho participou aí desse show último do Botafogo, né? Que deu 35 mil pessoas. Eu falei, eu tenho que fazer isso. Eu já tinha superado essa fase de enfermidade na família e estava forte. Eu achava que eu poderia derrubar Golias com um soco. Essa é a verdade. As lições e o fortalecimento que te traz as dificuldades. Porque tapinha nas costas e dinheiro, isso aí eu vou te falar, não te deixa um homem de verdade, né? E até então, Paulo, eu era um molecão, né? E dito e feito, abriu a porta lá do coisa, abriu uma mochila, foi um problema passar no aeroporto, teve que dividir, porque tinha um teto para passar com dinheiro na época. Mas cheguei lá e pumba! E trouxe os 250 mil reais, como se fosse hoje. Já abracei 2 shows, foi aqui e Araçatuba, e depois percorri o interior, e o que me deu, né? E já cheguei e cumpri com todo mundo. A hora que o cara foi falar comigo na terça-feira depois do show, ele ia falar, eu precisava daquele dinheirinho, então eu já abri a mochila, falei, você quer ir no banco ali agora ou tal, né? Putz, vida, mas o que é? Você tem micro-ondas aqui com você, né? Põe a moeda, sai o dia. Eu falei, não, cumpri, vou, né? É claro, Paulo, que hoje você tem trajetórias que às vezes hoje você desliza, cai, levanta. Paulo, segunda-feira não, mas quarta, deu errado, porque isso. O mundo hoje ele vive na internet, ele é digital, né? Acabou o dinheiro, né? Como antigamente. Antigamente você colocava um show à venda, vendeu 10 mil hoje lá, em cima da hora. Vai lá pegar, filho, vai lá, leva o policial com você. Posso te falar uma coisa? E o resto é história. Porque tem muita história. Se a gente fosse ficar aqui, a gente ia ficar uma vida inteira pela empresa, pelo sucesso e pela amizade. É o seu. Não, mas eu quero te contar, de embora, um detalhe. Por que VLV Shows? Viva la Vida Shows, né? E eu estava começando a carreira, eu estava naquela boate com a minha atual esposa, Boulder Café.
como eu gostava daquele local, né? Músicas da época, Billy Paul, Barry White, Bee Gees, coisa que Bem corre na localizada. veia até hoje, né? Eu sou dessa cultura, não adianta. Os filhos me xingam de nóia, de ultrapassado, mas quem viveu essa época sabe. Paralamas, Capital, etc. e tal, tanto os internacionais como os nacionais. Eu sou o fã número 1 do Roger, do Supertramp, que é o que eu acho que foi uma banda que marcou minha vida, assim como David Bowie, assim como Bee Gees, Gibbs, Dire Straits, que eu tive a felicidade de fazer com 2 componentes da banda. Sim. E a gente estava no Boulder Café, eu e minha atual esposa, e começou a tocar a música do Coldplay lá atrás, em 2007, 2008. Né? Aquela música entusiasta, né? Viva la vida, que chama. Né? E ela, de fato, ela é muito entusiasta. Ela chegou para mim e falou assim, ó que nome bacana, toda abertura de show ser tan. Eu falei, achei sugestivo e pegou. Viva la vida, VLV Shows. Só que um detalhe, viu? Dei de presente para ele uma camiseta Viva la Vida, eu nunca vi ele usando, né? Mas tudo bem, atrás eu usei, você não sabe como. Agora aqui, ó, essa vida sedentária de correria para lá e para cá, agora meu pequenininho pôs eu para jogar beach tênis, me aguarde. Ou você vai lá no Pronto Socorro, que eu vou estar lá, viu? Ou eu vou estar magrinho. Mas, Paulo, muito obrigado. Viva la vida. Espero voltar aqui em outras oportunidades. Com certeza. Viva la vida, né? Viva la vida. Que assim continue. Espero estar levando alegria para o jovem, para as famílias. Tem feijoada, tem rodeios, tem tudo. Eu comecei a fazer rodeio, todo mundo ria, falava assim, mas você não sabe nem onde é o rabo da vaca? Eu falei, verdade, não sei, mas vamos fazer. Vamos lá, mais um desafio na minha vida. Então é isso aí. Deus em primeiro lugar, a família. Amém. É o que a gente prima. E o respeito, a cordialidade com as pessoas, que todo mundo sabe que eu tenho de montão. O Alceu resolve. Pode deixar, mas tem gente pendurada lá no lustre, no cipó. O Alceu, pode ir que o Alceu vai dar um jeito. Eu dou mesmo. Todo mundo sabe disso. Tendo a gratidão ou não, depois ou não, faz parte de mim, aprendi com meu pai. Quer dizer, histórias que começam desde a época do meu pai. Mas são histórias que acontecem no show business, que no próximo vez que com certeza eu voltarei aqui, vou te contar de camarins, de artistas internacionais, de situações inusitadas, né, nos bastidores. Puro entretenimento. Mas acaba aparecendo na tua frente, né? Como você cruzar num corredor na Recreativa com uma estrela pop nua, trocando a vestimenta, a roupa, e dá risada, né? Dá risada. O que você vai falar assim? Desculpa, não sei o quê, excuse me, né? Não, então tem história aí para eu voltar aqui umas 40, 50 vezes aí. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Agradecendo o Alceu, uma importante história do Viva la Vida, podcast, Tempo ao Tempo, com certeza, muito sucesso.